Nessa noite eu quero falar sobre duas portas. A porta das ovelhas e a porta do cárcere, ou a porta da prisão. Capítulo 3 de Neemias, na tela, e nós vamos começar. Então a palavra diz assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Anel. Vamos ler agora o 25, versículo 25 do mesmo capítulo. Aqui fala então da porta das ovelhas, e eu quero ler o versículo 25 que fala da porta do cárcere. Na verdade não fala da porta, fala do pátio, mas ali havia uma porta. Então diz assim: Palau, filho de Uzai, reparou de fronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós. Até aí. Amém? Queridos, as portas da muralha de Jerusalém tinham funções específicas. Nenhuma porta estava lá por acaso, mas cada porta tinha uma função específica. E tudo que nós lemos na palavra acaba tendo um sentido espiritual. Diga, sentido espiritual. Há uma interpretação bíblica, sim. Há uma interpretação exegética que fala do contexto, da história, do contexto local, da tradição, do costume, das práticas da época. Há uma hermenêutica que tem o sentido que está por trás da história, o que o texto está querendo nos falar, mas há também um sentido espiritual. E nesse caso aqui, não querendo ser teólogo nessa noite, mas tem um sentido até mesmo, a porta das ovelhas tem um sentido apologético. O que é apologética? É a defesa da fé ou a defesa do evangelho. Porque essa porta, principalmente das ovelhas, ela tem uma correlação com Cristo. Então, é interessante nós notarmos que a porta das ovelhas, ela tinha a função de que as ovelhas passassem por ela. Por isso o nome porta das ovelhas, porque todo gado, todas as ovelhas, o gado miúdo, né, carneiros, bodes, cabras e também o gado, todos passavam pela porta chamada porta das ovelhas. E esses animais que passavam por essa porta, eles passavam para ir em direção ao sacrifício. Ali também eles eram banhados, eles eram lavados, purificados ali nos tanques, como aquele tanque famoso que tinha logo ali perto da porta das ovelhas, tanque de Betesda. Eles eram lavados, purificados para se prepararem para o sacrifício. Então todo o rito judaico estava baseado nessa porta onde as ovelhas entravam e iam ali em direção ao templo. Essa porta ela fica bem próxima do templo. Amém? E essa porta, ela tem um significado espiritual fantástico. Sabe que quando eu estava preparando essa palavra, eu comecei a pensar que talvez nós, de tempos em tempos, que temos que passar por essa porta de novo. Principalmente quando nos desconectamos do Senhor. Sim, nós temos a nossa vida como sacrifício, entregue ao Senhor, mas Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E eu quero ler com vocês no capítulo de João 10, versículo 7. Aqui Jesus faz uma referência muito interessante, lembrando da porta das ovelhas.
O que ele diz? Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, ninguém vai ao Pai se não passar pela porta das ovelhas, que é Cristo. Ele nos dá uma dica aqui, em que Cristo, ele se fez cordeiro nessa terra, que foi morto para limpar, para nos purificar, para tirar o pecado do mundo. Mas agora ele diz, olha, eu sou a porta. Talvez a gente fale essa expressão, Cristo é a porta, né? Mas aqui Cristo é específico, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer exatamente que nós temos que passar por ele, para ter acesso ao sacrifício. Nós temos que passar por ele, para ter o benefício da cruz. Não há outro caminho. Ele também diz em outro texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então, aqui, a porta das ovelhas, ela nos remete a nós estarmos adentrando a Cristo. Ou seja, nós estamos recebendo nossa vida e nós estamos entrando no reino. Mas essa porta também tem um outro significado. Ela tem o significado, ela nos chama para o redil, ela nos chama para o aprisco, ela nos chama para o rebanho. Jesus também fala, eu sou o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Então essa porta também é um convite para que nós estejamos integrados no rebanho. E Ele é o nosso pastor. E quem é esse rebanho? A igreja, a noiva de Cristo. Então nós vemos várias metáforas, vários sentidos figurados. Tanto da igreja como noiva, tanto da igreja como rebanho, mas independente da metáfora, a igreja é o rebanho de Cristo, e nós não podemos entrar no aprisco se não passarmos por ele, e não podemos permanecer dele se estivermos fora do aprisco. Ele é a porta do quê? Do seu pastoreio. Ele é a porta do seu grande aprisco. Nós vemos hoje doutrinas paralelas, que falam aqueles sem templo, né? Os sem templo, aqueles que não precisam de templo. Não, o mesmo Deus que está na igreja é o Deus que está em casa. Querido, isso é um tremendo engano. Porque a igreja, sabe essa igreja que você está vendo hoje aqui, e em outros lugares do planeta também se reúne? Isso não foi ideia de um pastor. Isso foi ideia do Senhor. A igreja, ela é do Senhor Jesus. E se nós fazemos parte da igreja, nós temos que estar inseridos no corpo. Por isso fazemos a comunhão, a ceia, porque ali nós fazemos memória. Então a ideia de Cristo sempre foi que a igreja ande em comunhão. Sempre foi partir o pão e participar do cálice da aliança. Nós não podemos estar neste corpo sem aliança. A aliança é fundamental para nós estarmos no corpo. Amém, igreja? Então, como nós estamos respondendo ao chamado de Jesus? Para passar por essa porta que nos leva à vida eterna, mas no tempo presente também nos leva para dentro do seu aprisco. Como temos atendido esse chamado? Ou talvez nós estejamos com alguns equívocos, achando que é possível ser um cristão autêntico fora do aprisco. Isso é um tremendo engano do diabo. E eu quero te dizer, o diabo vai fazer de tudo para te tirar do rebanho de Jesus. O diabo trabalha constantemente para afastar pessoas do rebanho. Ele está ao derredor, procurando alguém que possa tragar. E basta você ter uma brecha, que ele vai te visitar, meu irmão. Então, se nós falamos de portas, a porta pode ser uma brecha. Se for para o bem, ela tem que estar aberta, que é a porta do aprisco de Jesus. Essa tem que estar aberta, você precisa passar por ela. Mas a outra porta, ela tem que abrir na hora de você sair, depois tem que se fechar para você não voltar. Amém? As portas talvez possam ser brechas na tua vida, que você vai ter que resolver. E hoje eu gostaria que você refletisse comigo
em relação a esses princípios da palavra. A segunda porta que nós lemos foi a porta da prisão ou porta do cárcere. Da mesma forma que Jesus nos convida para entrar na porta com Ele também nos convida para sair da prisão, para sair do cárcere. Que cárcere, pastor? Do pecado. O pecado aprisiona pessoas. O pecado vicia pessoas. O pecado se instala. Uma vez eu ouvi um pastor falando o seguinte: não brinque com o pecado, porque o diabo não vai brincar contigo. Não brinque com o pecado, leve a sério, porque se você brincar com o pecado, o diabo não vai brincar contigo. Se você não está levando a sério alguma área que você deveria estar levando, pois saiba que o diabo vai levar a sério todas as tuas brechas. Essa porta, e eu lembro um texto muito conhecido agora, que nós por muitas vezes falamos, e até na imprensa hoje se fala, né? João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas em João 8,36 fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa porta do cárcere, do pátio do cárcere ou da prisão, ela tem a ver com libertação. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E hoje é dia de libertação na tua vida. Então olha para o teu vizinho aí e diz assim: chegou libertação na tua casa hoje, em nome de Jesus. Você não vai sair daqui preso em nada, em nome de Jesus. Amém? Então abra aí em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 18. Paulo fala para a igreja em Roma o seguinte: uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então diga: eu sou servo da justiça. Eu não sirvo o diabo. Eu não sirvo o pecado. Se você servir o pecado, você está servindo o diabo. Está servindo a sua carne. Mas Deus te chama para ser servo de justiça. E Paulo fala no 19: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Então, Paulo deixa claro: que fruto você colheu quando você estava no pecado? Só fruto de vergonha. E os teus membros, quando você estava no pecado, eram usados para vergonha. Mas hoje, Deus te chama a usar todo o teu corpo, todos os teus membros, como membros de justiça. E se você é membro do corpo de Cristo, você também não pode ser uma vergonha. Você também deve ser usado, a tua vida, como alguém, um membro de justiça. Porque hoje o pecado não vai te dominar mais. O pecado não pode te dominar, a não ser que você dê lugar ao diabo. Mas nós estamos crendo que a porta que nos aprisionava, nós vamos sair e vamos fechar ela. Amém? Jesus vai te libertar desse cárcere do pecado em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diga: eu recebo. O que era a porta do cárcere? Ali fala de um pátio que tinha uma porta, a Bíblia não dá muita especificação sobre isso, mas havia um pátio, havia uma porta ali que ficava próximo à torre, e provavelmente nessa porta era onde tinha ali uma detenção, né, algo onde os presos ficavam ali, alguém precisava ser detido.
Infelizmente, hoje, mesmo dentro da igreja, muitas pessoas estão detidas pelo pecado. Mas Jesus é a nossa libertação. E se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Você crê nisso para a sua vida? Então você pode dar um glória a Deus por essa verdade. Diga, glória a Deus! Nós não precisamos mais ser escravos. Então, essa porta, ela simboliza essa libertação das amarras, tanto do pecado como da morte, porque a partir de Jesus, nós temos vida eterna. O Senhor tem poder para te libertar. Se você está viciado em alguma coisa, se você não consegue se livrar de algo na tua vida, se você está endividado, se você não consegue ter paz nos teus relacionamentos, se o teu trabalho, se você está infeliz, Deus pode te livrar dessa vida maldita, meu irmão. Amém? Ele pode te livrar e vai te livrar. Basta você abrir o seu coração para o Senhor nessa noite. Amém? Então, quando nós entramos pela porta, e voltando agora à porta das ovelhas, nós temos que aceitar o sacrifício. Como assim, pastor? Aceitamos o sacrifício de Jesus, mas aceitamos também nas nossas vidas ser o sacrifício a Ele. Ou seja, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Palavras de Paulo. Agora o que me importa não é a minha vida, mas é viver para Cristo. Gente, como nós temos visto pessoas que não conseguem colocar o reino em primeiro lugar. E eu quero te dizer algo. A tua vida, independente se você é um empresário, independente se você é um trabalhador no chão da fábrica, trabalha na padaria, você está desempregado, independente da sua vida. A sua vida, ela deve ser em primeiro lugar para o Senhor. Pensa uma coisa comigo, a gente passa tanto tempo nessa terra correndo atrás de tanta coisa, não é verdade? Quantas horas por dia você trabalha? Você trabalha talvez de sol a sol, não é verdade? Agora a palavra diz que se você buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, olha só, a tua vida é para a justiça, amém? Se você buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, todas as coisas, as demais coisas, Ele vai te dar. Ele vai te acrescentar, Ele vai colocar na tua vida. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas eu quero te dizer que apesar da tua atividade, apesar do teu ofício, apesar daquilo que envolve a tua vida no dia a dia, você nunca pode perder o foco de que a sua vida é para glorificar o reino de Deus. Então, se você é um marceneiro, você é um marceneiro missionário que glorifica o reino de Deus. Nós estávamos ouvindo ontem sobre isso lá no Hackathon. Se você é padeiro, você é o padeiro que vai glorificar o nome de Jesus aonde você está. Se você é empresário, você é o empresário que busca o reino de Deus em primeiro lugar. E Ele vai se manifestar na tua vida e vai alcançar aquelas pessoas que estão lá ao teu redor. Queridos, você não é um líder ou uma influência nessa sociedade somente dentro da igreja. Pelo contrário, aqui é o lugar que menos precisa que você brilhe a tua luz. Porque aqui tem a luz de muita gente. Mas lá fora é onde, no mundo, é onde você precisa brilhar a sua luz. Você não pode perder a perspectiva que aquilo que Deus colocou na tua mão não é para ti. Mas me abençoa muito a minha casa. Sim, abençoa a tua casa e abençoa a tua vida. Mas você não pode perder a perspectiva que aquilo que Deus colocou na tua mão é primeiramente para Ele, para honrar o nome dEle. Se Ele te deu recurso, esses recursos são para honrar o nome dEle. Se Ele te deu inteligência, a tua inteligência é para honrar o nome dEle. Se Ele te deu vigor físico, o teu vigor é para honrar o nome dEle. Se Ele te deu uma família, se Ele te deu um emprego, tudo que Ele te deu deverá primeiramente honrar o nome dEle. Amém? Então, eu preciso entender que essa porta também é uma porta de sacrifício,
que quando eu passo por ela, eu estou disposto a me sujeitar ao Senhor completamente. Vamos abrir Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vamos ler. E aqui fala do privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Que tremendo, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Mas principalmente eu quero até aqui, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então o que ele está dizendo? Que nós temos que nos aproximar do Senhor, porque Ele nos deu o benefício. Ele nos deu o benefício de, através de Cristo, ter acesso ao Santo dos Santos. Talvez alguns não tenham consciência do que significa isso. O Santo dos Santos era um lugar onde somente o sumo sacerdote pisava uma vez por ano, no dia da expiação, no dia de Yom Kippur, na festa, no dia da santificação e consagração do povo, onde lá ele fazia sacrifícios para a expiação do seu próprio pecado, da sua casa e depois por todo o povo de Israel. Então, hoje, através de Cristo, nós podemos ter intimidade com o Pai. Nós podemos dizer, papai, eis-me aqui. Podemos dizer, Abba Pai, eu te amo, eu te adoro, manifesta na minha vida, Abba Pai. Nós temos, Abba Pai significa papaizinho, nós temos esse privilégio de ter acesso a Ele, a partir de Cristo. Então, a partir de Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. E todos aqueles, o quanto receberam, foram feitos filhos. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, se Ele não tivesse morrido no teu lugar, você não seria filho, você seria criatura de Deus. Porque quando Ele veio, Ele era unigênito, mas a partir do sacrifício, Ele se tornou a primícia, o primogênito, e todos nós hoje somos filhos semelhantes a Jesus, com acesso ao nosso Pai. O que mais nós queremos, amados? O que mais nós queremos? O que mais nós precisamos? Queridos, tem gente que reclama tanto da vida, tem gente que é tão insatisfeito com a vida. Eu quero te dizer, o que mais você precisa? Você tem acesso hoje ao Deus Todo-Poderoso, através de Cristo. Mas Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Se você quiser entrar, Ele vai te receber de braços abertos nesse aprisco, nesse rebanho. Amém, igreja? Você está recebendo? Amém? Aleluia. Então, como nós estamos dando resposta a essa oportunidade que Jesus nos deu, nós temos aproximado de Deus com um coração verdadeiro e numa inteireza de coração, numa certeza plena da nossa fé. Nós temos feito isso, ou estamos com dúvida, estamos insatisfeitos, queridos, Deus já fez tudo por nós. Ele já nos deu o melhor. Inclusive tem uma música que a gente canta, né, que tem várias interpretações, que diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Quem lembra disso? Eu quero dizer para você que, na verdade, eu discordo um pouco dessa música, porque o melhor de Deus Ele já enviou. Não tem nada melhor que Jesus. Não tem nada melhor. Talvez você possa cantar essa música com um outro viés. Tipo assim,
Tá, ele já enviou Jesus, mas eu ainda não consegui entrar na coisa ainda, então está chegando na minha vida. Amém. Até pode ser, tá? Até pode ser. Mas o melhor de Deus mesmo, já foi enviado. Não tem nada melhor para ser enviado. Não tem nada melhor para estar por vir. A não ser quando ele voltar para buscar a igreja. Aí sim, aí ele vai voltar de novo, né? Vai vir aqui novamente nas nuvens para arrebatar a sua noiva. Amém? Agora, voltando, eu quero que você leia em 2 Coríntios, capítulo 3. Agora, voltando para a porta do cárcere ou da prisão, nós temos que crescer e nos santificar. A proposta do reino é que nós estejamos constantemente nos santificando. Santificando. Eu já falei isso algumas vezes, mas talvez alguém não tenha ouvido, vou falar de novo. O processo de salvação do homem acontece em 3 partes. A primeira parte é quando você recebe Jesus na sua vida. Naquele mesmo instante, o seu espírito é regenerado. Agora, daquele dia em diante, começa um outro processo de salvação, que é das tuas emoções, da tua alma. Você começa a santificar a tua alma. E desde o primeiro dia, a partir do dia que você recebe Jesus, até o último dia, Deus vai trabalhar nas tuas emoções, vai trabalhar na tua alma, para que as tuas emoções sejam curadas, para que os pecados sejam renunciados, para que as maldições sejam quebradas, para que você possa trilhar um caminho de libertação. Então não basta receber Jesus, mas você precisa começar a trilhar uma jornada, um caminho de libertação na sua vida. É o processo de santificação. E a outra parte, Senhor, qual é, pastor? Qual é a outra parte do processo? Outra parte do processo é teu corpo. Você vai santificar o teu corpo aqui na terra, mas vai culminar quando você for chamado no arrebatamento da igreja e você tiver o seu corpo glorificado. Aí vai ser o processo de salvação do corpo. Enquanto estamos aqui na terra, é a santificação ou salvação da alma e santificação do nosso corpo terreno, como lemos ali em Hebreus. Antes os nossos membros eram usados para vergonha, agora são usados para a justiça. Amém? Mas continuamos nesse processo e quando nós formos chamados por Cristo no arrebatamento, o nosso corpo será glorificado. Amém? Ele nos dará um novo corpo totalmente revestido de poder. Aleluia. Você pode dizer amém, eu recebo em nome de Jesus. Então, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então preste atenção. O Senhor quer tirar a venda do nosso rosto. O Senhor quer tirar a máscara do nosso rosto. Quando nós lemos a palavra, é como se ela nos lesse. Porque nós somos confrontados com as verdades de Cristo. Ele é o verbo, Ele é a palavra. E Ele vai removendo todas as camadas que escondem o nosso rosto. Todas as camadas que nos escondem. Muitas vezes, o pecado em nossas vidas é como uma cebola. É por camadas. Você vai tirando alguns enganos. Aí tem um outro engano por baixo. Aí vai tirando mais uma camada. Aí tem outro pecado. Vai tirando até que nós ficamos totalmente desvendados. Esse é o projeto de restauração. E essa porta na tua vida de libertação precisa ser restaurada também. Nós não podemos nos contentar só com a salvação, que nos dá direito à vida eterna, mas temos uma vida à margem daquilo que Deus planejou para nós. Pelo contrário,
Ele planejou para nós, mas também temos que buscar esse processo de santificação, porque senão, nós não vamos experimentar o melhor da vida abundante que Ele nos deu. A vida abundante, ela vai acontecer, ela vai manifestar na tua vida. A vida em abundância, quando você permitir que a obra seja completa no teu coração. Quando você permitir que a obra seja completa na tua família, na tua vida. E para isso tem um preço, nós temos que buscar o Senhor. Amém, igreja? Você está entendendo? Já estou terminando. Vamos ler agora Filipenses capítulo 1, versículo 6. Essa palavra é poderosa. Ela diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, como é que funciona isso? Se você entender aquilo que eu estou pregando hoje, que eu estou ministrando a tua vida, você vai facilitar as coisas, porque você está aceitando a proposta dele para a tua vida, uma proposta de libertação, de santificação, de consagração. Mas muitos recebem a Cristo, mas não facilitam as coisas. Optam em ser um crente Raimundo. O que é o crente Raimundo? Pé na igreja, outro no mundo. E eu vou te dizer, aquele que começou vai completar na vida desse também. Só que aí, as dores são maiores. Você quer ter um problema na tua vida? É levantar um intercessor para interceder por ti. Você está meio desviado. E aí alguém te diz assim, a intercessão vai começar a orar e jejuar pela tua vida. Aí ferrou, meu filho. Ferrou. Porque o Senhor vai achar um jeito de te trazer de volta. Ele ouve oração. Ele ouve oração. Então assim, se você encontrar um intercessor, fuja dele. Ou acerta a tua vida. Porque se o intercessor começar a orar pela tua vida, se a igreja começar a orar, Deus vai te fazer passar por um estreito até você mudar. Amém? Se tem uma pessoa que está desviada, meu filho, deixa eu te dizer algo. Ora por ela. Ora por ela. Que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, tem alguém desviado, meu filho? Ora por essa pessoa. Avisa os líderes para interceder. Que o negócio vai chamuscar lá, viu? Amém? Deus vai cumprir a palavra dele. Ele vai cumprir e você vai chegar ao final e vai ser vencedor. Quem crê e recebe, diga, eu recebo. Amém? Então, a restauração dessas portas em nossas vidas nos aponta para uma restauração completa. Representa um cuidado de Deus para conosco. E Deus é fiel para nos guardar em todas as etapas dessa jornada espiritual. Nós precisamos continuar confiando na fidelidade de Deus e a obra contínua dele em nossas vidas. Então, revisando, o primeiro passo, você entra pela porta das ovelhas, coloca a sua vida no altar e diga, aqui estou, Senhor, tu é a prioridade da minha vida a partir de agora. E o segundo passo, Senhor, me liberta de todo pecado, remove todo vício, remove toda pornografia, remova, Senhor, tudo aquilo que me tira do centro do teu propósito. Eu decido consagrar a minha vida, eu decido fechar a porta da prisão e não entrar lá mais. Eu não quero mais ser preso do pecado, eu não quero mais ser preso de nada. Pelo contrário, eu quero ser completamente restaurado por ti. Amém?